Beleza? Bom, a gente vai começar um módulo novo agora, dando início à organização das células, beleza, moçada? Então, o que acontece? Quando nós pensarmos nas células como um todo, aí nós temos uma organização celular aí, um tanto quanto diversificada, mas nós precisamos organizar uma coisa bem simples. Quando nós falarmos em células, nós precisamos organizar que existem dois tipos básicos de células, onde você vai ter 4 reinos em um e um reino sozinho. Então, nós temos lá o reino Monera, com os procariontes, e nós temos Plantae, Fungi, Animalia e Protista com os eucariontes, que é justamente esta divisão que nós conseguimos ver na bolinha acima, na bolinha rosa, que é onde está representado o Monera, que tem as bactérias aí como as grandes representantes, beleza? Então, quando a gente pensar aí num sistema de tipos de células, nós vamos encontrar dois tipos básicos. Do nosso lado esquerdo, nós vamos encontrar um modelo didático aí para as células do tipo eucariontes, né? E do meu lado direito, eu vou encontrar aí as células responsáveis, ou as células conhecidas como procariontes. Basicamente, só de você olhar para essas duas fotos, nós já conseguimos perceber, por exemplo, que as células eucariontes têm uma grande quantidade de membranas internas, né? Tem um sistema de endomembranas, e aí faz com que elas tenham uma série de compartimentos, sejam muito mais especializadas, né? Tenham estruturas responsáveis por determinadas funções, e aí o desenvolvimento de uma quantidade bem maior de indivíduos no sentido de variedade. Então, nós vamos encontrar plantas, nós vamos encontrar animais, nós vamos encontrar os fungos. Então, a grande maioria dos representantes vão pertencer aí aos eucariontes, tranquilo? O que nós vamos pensar basicamente, se nós olharmos aí para uma bactéria representada pela letra B do nosso lado direito, basicamente uma bactéria vai ser a representação de organelas, nós vamos encontrar aí os ribossomos, perfeito? Vamos encontrar um plasmídio, que é um pedaço de DNA dentro de um citoplasma. Nós encontramos uma parede celular, em geral formadas aí por peptidoglicanos, né? Bem comum essa composição. E nós vamos encontrar também presença de cílios e flagelos, tranquilo? Ou muitas vezes também não é necessário ter isso aí. Mas o que vai acontecer? Quando nós pensarmos também já nos eucariontes, nós encontramos as conhecidas, as famosas organelas, beleza, moçada? Então, aqui está a representação dos dois tipos que nós conhecemos de seres eucariontes. Então, do nosso lado esquerdo, nós vamos encontrar uma célula tipicamente vegetal. Por quê? Porque nos vegetais nós encontramos a parede celular, nós encontramos os cloroplastos, ou os plastos, que estão representados aqui com essa estrutura. Aqui está o cloroplasto, perfeito? Que é típico de célula vegetal, e nós vamos encontrar lá do lado direito a nossa célula animal, que vai ter uma característica bem simples, a ausência de cloroplasto, a ausência de parede celular. Beleza, moçada? Então, aqui está a representação aí na nossa frente, a representação dos dois tipos de células eucariontes. Tanto em uma quanto em outra, existem o que nós chamamos de organelas compartilhadas, sustentando o fato de elas terem tido o mesmo ancestral comum. Muito provavelmente, o ancestral dos eucariontes de uma planta foram as algas, e os ancestrais eucariontes dos animais, um protozoário. Perfeito? Ambos compartilham uma série de características, como retículo endoplasmático tem nos dois, aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi, eu vou ter nos dois, lisossomo eu tenho nos dois, membrana plasmática eu vou ter nos dois, ribossomos eu vou ter em todo mundo, inclusive nos procariontes. Eu vou encontrar retículo endoplasmático rugoso e núcleo delimitado por membrana nos dois. Tranquilo, moçada? Na sequência, quando nós pensarmos nas organelas, nós vamos dividir as organelas em dois grandes grupos. Organelas chamadas de não membranosas, que aí eu posso encontrar em todos os indivíduos procariontes ou não. Organelas membranosas, somente em indivíduos eucariontes. Então, nas organelas não membranosas, nós temos lá os ribossomos, que vão ser os responsáveis pela produção de proteína, os centríolos, que vão organizar a divisão
celular, que também formam cílios e flagelos, e o citoesqueleto, como o próprio nome diz, é o que vai ajudar a sustentar e dar a forma dessa célula. Na sequência, nós vamos encontrar as organelas membranosas, que cada uma tem a sua especificidade, então ela vai aumentar a complexidade desses organismos, beleza? Então, começando lá, vamos começar pelo citoesqueleto. Quando nós pensarmos no citoesqueleto, nós temos as fotos aí do ladinho, essa de cima que é a mais importante, na outra estou eu, obviamente. Essa de cima nós colocamos aí para você entender como seria o aparato, o que envolve uma célula, o que faz essa célula ter o seu formato. Então, a grande característica do citoesqueleto é ele ser formado por proteínas. Nós vamos dividir essas proteínas em 3 tipos, então nós vamos encontrar os microtúbulos, os filamentos intermediários e os filamentos de actina, e eles vão apresentar várias funções nas células, desde você dar a forma da célula, desde você auxiliar o movimento de organelas, desde você auxiliar no movimento dessa célula. Perfeito, moçada? Então, basicamente, o citoesqueleto tem esta composição. Então, aqui, forma da célula, suporte celular, fixação de organelas, movimento celular chamado de ciclose, vão ajudar na divisão celular e no próprio movimento do citoplasma, perdão, e aí o próprio movimento da célula. Então, é uma organela extremamente versátil, extremamente importante, presente tanto em eucariontes quanto em procariontes, beleza? E aí, nós vamos entrar no centríolo. Então, quando você entrar no centríolo, esse cara é extremamente importante. Por quê? Porque quando nós falarmos dos centríolos, eles vão ser formados por microtúbulos, que é um tipo específico de proteínas. Só que os centríolos, eles vão encontrar o quê? Eles vão ser formados, como está no desenho aí, por 9 trincas de microtúbulos. E quando você estudar e a gente ver sobre os cílios e flagelos, os cílios e flagelos são formados por 9 pares de microtúbulos, com um par no meio. Então, os centríolos dão origem, formam os cílios e flagelos, mas eles são formados por 9 trincas. A função do centríolo, além de formar cílios e flagelos, vão organizar a divisão celular, vão auxiliar na divisão celular, beleza? E aí, nós falamos da última aí relacionada ao nosso quê? A nossa organela não membranosa. Nós temos lá o ribossomo. Moçada, ribossomo é muito simples. Tudo que tiver ligado ao ribossomo, se ele estiver sozinho, vai ter função de produção de proteínas. Então, o ribossomo ele é formado a partir de RNA ribossômico, ele é organizado em 2 partes, que nós chamamos de subunidades, e a função desse cara, não me interessa se é uma bactéria, não me interessa se é um vegetal ou se é na sua célula. A função de um ribossomo, estando sozinho, associado a alguém ou a outros ribossomos, a função desse cara é produção de proteínas, perfeito? Já o retículo endoplasmático é uma organela extremamente importante, porque nós temos 2 tipos. Tem o retículo endoplasmático que vai ter ribossomo e tem o retículo endoplasmático que não vai ter ribossomo. O retículo endoplasmático que tem ribossomo é bem simples. Quando eu falo no rugoso, produção de proteína. Mas por que produção de proteína? Porque tem ribossomo. Ah, mas por que eu tenho um ribossomo que vai se ligar numa série de dobras, de membranas dobradas, para formar proteínas? Vão formar proteínas mais complexas, normalmente proteínas de exportação, beleza? Já o agranular, o retículo endoplasmático liso, tem um monte de funções, né? Desde armazenamento de cálcio, desintoxicação da célula, formação de lipídios e produção de hormônios e esteroides, beleza? Então, quando nós pensarmos aqui nos ribossomos associados ao retículo, função de produção de proteína. No resto, o retículo endoplasmático liso, você tem que lembrar que ele é o principal, anota aí, a principal função dele, que é bem legal, é o quê? A desintoxicação celular. Então, quando o cara encharca o casco aí, que vocês conhecem o pessoal que encharca o casco, lá no fígado do cara tem que ter bastante retículo endoplasmático liso. Você vai metabolizar o quê? O álcool, vai ter o auxílio do peróxido de sôdio, que nós vamos ver mais para frente, mas ele vai fazer a metabolização de remédios, inclusive de drogas, dessas substâncias aí, beleza? Já o complexo de Golgi, esse cara, moçada, é extremamente importante, por quê? Porque esse cara, ele tem um monte de funções, e esse cara, a mais legal dele, que você tem que lembrar, ele é o correio da célula. Tudo que é produzido pelo retículo, tudo que seja liso ou rugoso, que for produzido,
vai de uma certa forma que precisar sair da célula, vai ter que passar pelo complexo de Golgi, pelo aparelho golgiense, como é chamado hoje. Então ele é uma série de vesículas membranosas que vai estar voltada à sua face, nós chamamos de cis, é a face que está voltada para receber dos retículos. Então eu vou ter duas áreas, uma face trans de transporte, é quando eu preparo para despachar para a célula, para despachar da célula, para tirar da célula, perfeito? Então as funções, ele vai armazenar substâncias, ele vai fazer a secreção celular, ele vai pegar essas enzimas, vai juntar numa vesícula, vai formar o lisossomo, que é uma outra organela com função de digestão celular que nós vamos estudar, ele vai formar a vesícula do espermatozoide aqui chamada de acrossomo. Esta área aqui, ó, que é responsável por estar cheio de enzimas que vão facilitar a penetração do pronúcleo masculino no óvulo, então vai auxiliar na fecundação e ele ainda vai produzir açúcares, beleza? Então o complexo de Golgi, ele é um cara extremamente importante. No desenho que eu disse a vocês, então aqui, ó, nós estamos recebendo as vesículas vindo de onde? Vindo dos retículos endoplasmáticos, começam a ser complexadas aqui e vão ser eliminadas aqui. Caso seja uma enzima, um hormônio, alguma coisa que tenha que sair da célula, tem um endereço específico, ela vai sair para fora da célula. Então, a face trans voltada para o transporte. E, eventualmente, pode estar cheio de enzimas que vão ter funções dentro da própria célula, então será formado o lisossomo. Beleza? Já os lisossomos, então, ele é formado a partir do complexo de Golgi. Em geral, ele vai estar presente nas células animais, é bem comum nas células animais, nem sempre nós vamos encontrar em todas as células vegetais, perfeito? Por isso que tem essa informação aí. Mas a função desse cara é bem simples. A função é fazer a digestão celular, a função é causar a apoptose, que é a morte celular, e a função é você destruir, por exemplo, uma organela que já está velha e precisa ser trocada. Então, ele auxilia também na manutenção dessa célula. Perfeito? Então, na autofagia, então, se você parar para prestar atenção, é só você lembrar da metamorfose de um girino, por exemplo, aquela perda da cauda, aquela membrana que nós tínhamos aqui. Então, é tudo por autofagia. O mais importante desse cara, esse cara, ele está envolvido diretamente na morte celular programada. Beleza, moçada? Então, os lisossomos com função aí de fazer o quê? Com a função clássica de fazer a digestão celular, de tudo aquilo que é fagocitado, ele faz a digestão. Puxa, se de repente a célula morreu, ele faz a autofagia, ele faz a autólise da célula, dissolve toda a célula para ser trocada. Então ele tem uma função extremamente importante e ele é formado a partir do complexo de Golgi. Já as mitocôndrias que estão representadas aqui, as mitocôndrias características de todas as células eucariontes, as mitocôndrias tem por função a geração de energia, ou seja, de ATP. Então, provavelmente, as mitocôndrias, assim como os cloroplastos que vai vir na sequência, as mitocôndrias foram procariontes, que sofreram a fagocitose, que sofreram um processo de fagocitose, foram englobadas por outras células, mas aí elas permaneceram permaneceram vivas dentro dessa célula e ao longo dos milhões de anos tornou-se uma relação tão próxima que hoje elas são chamadas de organelas. Né? Por que a gente pode dizer que provavelmente as mitocôndrias e os cloroplastos foram procariontes? Porque essas organelas, elas apresentam ribossomos próprios, elas apresentam duas membranas, uma externa e uma interna, elas têm a capacidade de se autoduplicar de acordo com a necessidade da célula. Então, por exemplo, se eu começar a exercitar meu braço aqui, e essa musculatura aqui vai ficando mais forte, vai consumir mais energia, as minhas células aqui vão ter a necessidade de mais produção de ATP. As minhas mitocôndrias vão se duplicar independentemente da duplicação da célula. Quando não fizer mais vantagem, ela simplesmente também some. Então, quando a gente pensar nas mitocôndrias, elas provavelmente foram seres procariontes. Por quê? Porque apresentam capacidade de autoduplicação,
porque elas têm material genético próprio, porque elas têm ribossomos próprios e porque elas têm duas membranas, beleza? Quando eu olhar para uma mitocôndria, assim que eu ver uma mitocôndria, eu vou ver que a mitocôndria tem duas áreas. Nós temos uma área interna chamada de matriz mitocondrial e nós temos essas dobras aqui chamadas de cristas mitocondriais. Na matriz mitocondrial vai acontecer um cara que nós vamos estudar bem a fundo, chamado ciclo de Krebs, perfeito? E vai acontecer o que nós chamamos de fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons na crista mitocondrial, perfeito? É onde nós temos a produção de energia efetiva das nossas células, beleza, moçada? Na sequência, nós vamos encontrar os plastos. Vamos usar o termo plasto justamente por quê? Porque plasto nós vamos encontrar dois tipos. O plasto, a função dele é sempre armazenamento. Ele pode armazenar substâncias ou ele pode armazenar pigmentos, perfeito? Se ele armazenar pigmentos, nós vamos chamar de cromoplasto. E aí nós vamos ter lá cromoplasto do tipo clorofila, então vai ser o cloroplasto. Se tiver o pigmento eritrofila, eritroplasto. Se tiver o plasto guardando óleo, vai ser chamado de oleoplasto. Então a função desses caras é armazenamento. O tipo do que ele está armazenando é o nome que ele vai receber. O cloroplasto, obviamente, é o cara mais importante, porque o cloroplasto está ligado diretamente a quem? Está ligado diretamente à fotossíntese. Então, a produção de açúcar, você vai puxar uma setinha, por que o cloroplasto é mais importante? Porque é ele quem faz a incorporação do carbono na cadeia alimentar. É ele quem transforma, quem converte a energia luminosa em energia química para os seres vivos. Então, essa é a importância dos plastos. Então, quando eu pensar na estrutura de um cloroplasto, ele também provavelmente foi o quê? Um procarionte, pelos mesmos motivos da mitocôndria. Dupla membrana, presença de DNA próprio, capacidade de autoduplicação, ribossomos próprios. Então, ele é praticamente independente quando nós falamos em relação às outras organelas. Quando eu olhar para um cloroplasto, qual é a disposição de um cloroplasto? Então, eu tenho uma membrana externa e uma membrana interna, perfeito? Cada moedinha dessa aqui, onde está a clorofila, nós vamos chamar de tilacoides. Cada pecinha, cada pilhazinha dessas moedinhas, eu vou chamar de grânum. E o conjunto de todas essas pilhas, nós vamos chamar de grana. E o espaço entre essas pilhas aqui, ó, que nós estamos vendo em verde clarinho aqui, ó, nós vamos dar o nome de estroma. Então, nós vamos encontrar lá na fotossíntese duas áreas. Uma parte onde nós vamos estar fazendo processamento usando a luz, que é onde tem a clorofila, que é lá no tilacoide, que é a parte que nós chamamos aí, vulgarmente chamamos de etapa luminosa da fotossíntese, e nós vamos ter a etapa da fixação do carbono na parte que não tem clorofila, que é no estroma. Então, são duas áreas. No tilacoide, nós vamos estar fazendo a absorção da luz, no estroma, nós vamos estar produzindo o açúcar. Tranquilo? E aí, nós vamos ter a última aí que nós vamos começar a falar, o núcleo. O núcleo, moçada, é uma coisa extremamente simples. No núcleo temos o DNA. E o DNA a gente já estudou que tem todas as informações genéticas para a formação do indivíduo, para a manutenção do indivíduo. Então, a função do núcleo é bem simples. Ele vai regular toda a célula, todas as funções químicas da célula. Lá no núcleo, eu vou ter as informações genéticas, que vão ser chamadas ali de cromatina, que é o DNA. Então, a gente sempre tem que lembrar que o cromossomo, um cromossomo são duas cromátides irmãs, então cromossomo é igual a cromatina, que é igual ao cromonema, e assim por diante. Perfeito? Então, quando nós olharmos dentro do núcleo, nós vamos ter o DNA que vai estar desenrolado, funcionando, e o DNA que vai estar condensado, inativo. Para isso, nós usaremos dois nomes. Quando eu estiver olhando, eu vou pegar um exemplo bem simples para a gente aqui. Imagine que eu vou pegar uma célula do meu olho. Quando eu olhar o núcleo, tem informação para formar o fígado. Mas essa informação está inativa, porque eu peguei a célula da onde? Do olho. Quando eu pegar a célula do fígado, vai ter a informação para formar o olho, mas ela vai estar inativa. Perfeito? Então, quando o DNA estiver funcionando,
descondensado, aquele pedaço é chamado de eucromatina. Quando ele estiver enrolado, condensado, sem funcionar, com a informação fechada, eu vou chamar de heterocromatina. Perfeito? Então, aqui nós temos esta representação aqui. Então, nós vamos ter lá a dupla hélice do material genético, ela começa a se condensar em cima de proteínas chamadas histonas, e aí eu vou receber o nome de nucleossoma, DNA mais proteína. Continuo condensando, vou formar uma cromatina, que vou me duplicar e vou formar uma cromátide irmã, fazendo esse desenho. Então, um cromossomo são duas cromátides, que nada mais é que DNA mais cromatina. Tranquilo, moçada? Então, essa aula ela é bem simples de a gente estudar. Ela vem à disposição das organelas para nós. Então, para você entender essa aula, descreva as funções das organelas, como vai funcionar cada organela, para que ela serve. E aí a gente consegue montar uma boa base e responder os exercícios referentes a essas aulas aí. Beleza, moçada? Um grande abraço para vocês, cuidem-se e até a próxima. E não façam nada de errado na minha ausência, obviamente. Beleza? Tchau, tchau.